Pessoal, a Patrícia Bullrich, que é a ministra da Segurança da Argentina, ela deu uma resposta, né, durante uma entrevista sobre a solicitação, ela foi indagada, né, sobre a solicitação que o governo Lula tinha feito em relação a presos do 8 de janeiro que poderiam ter, porventura, fugido para a Argentina. E a gente vai tratar desse caso aqui com vocês agora. No editorial de ontem eu havia informado para vocês que o governo Lula tinha feito uma solicitação para o governo argentino. Pois é, foi enviada uma solicitação perguntando sobre uma lista de possíveis foragidos do 8 de janeiro, se essas pessoas estavam em solo argentino. É a primeira vez que o governo Lula atua diretamente no caso, né, fazendo uma solicitação para o governo argentino. O governo argentino ontem deu uma resposta, né, de que desconhece a presença de qualquer foragido do 8 de janeiro no país. Segundo a matéria do Correio Brasiliense, o governo da Argentina negou nesse sábado ter conhecimento da presença em seu território de foragidos dos ataques do 8 de janeiro de 2023 em Brasília, após a imprensa brasileira noticiar que a Polícia Federal Argentina saberia que cerca de 60 fugitivos estão no país. Abre aspas. Ainda não temos nenhuma informação desse tipo. Não temos alerta vermelhos sobre essas pessoas. O Ministério da Segurança não recebeu nenhum tipo de solicitação, nem da Interpol, nem de pessoas, nem de nomes, nem de listas, afirmou a ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, em declaração à rádio Mitre. A Polícia Federal anunciou na quinta-feira a captura de 50, abre aspas, fugitivos ligados à invasão da sede dos três poderes. Pois é, fugitivos, entre aspas, tendo em vista que essas pessoas literalmente não fugiram. Foram as pessoas que ficaram no Brasil, que acreditaram que a justiça seria feita no Brasil, que acreditaram no devido processo legal e que poderiam provar sua inocência, provar que não cometeram nada de irregular para tanto, né, para ponto de chegar a penas tão pesadas. Pois é, as pessoas que resolveram ficar foram presas porque outros fugiram, e aqui eles tratam como fugitivos. E o pior, são pessoas que tinham todo o direito de responder em liberdade. São pessoas que estavam com recursos pendentes. Pois é mostrando aí um pouco mais dessa figura da perseguição desenfreada por causa do espectro político. Você não pode esquecer da fala do William Vac durante uma entrevista com o Tarcísio de Freitas, onde ele falou, olha, você é do espectro político onde a Polícia Federal está perseguindo vocês, está no encalço de vocês. E o Tarcísio respondeu, não sei o porquê está no encalço, né? Mas assim, a realidade é que o contexto dessas prisões tem todo um contexto político, sem sombra de dúvidas. E aí, tendo em vista essa situação política que o Brasil vem enfrentando, eis que um grupo organiza agora, né, um ato pelo impeachment de Lula e de Alexandre de Moraes. E esse ato vai acontecer hoje, em São Paulo, de frente ao MASP, e o Bolsonaro falou que não participa dessa organização, não é uma organização política, é uma organização realizada pela sociedade civil. Nenhum político havia se manifestado em participar desse evento. Não haverá presença de políticos bolsonaristas, né? Não haverá presença do próprio Bolsonaro, mas encabeçado aí até pelo Marco Antônio Costa, que é um jornalista. Um grupo chamado Movimento Liberdade marcou para este domingo, dia 9, uma manifestação na Avenida Paulista, em frente ao Museu de Arte de São Paulo, que é o MASP, para pedir o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O ato está marcado para as 2 horas da tarde. O idealizador, organizador e financiador da manifestação é o Guilherme Sampaio,
diz que o movimento Liberdade foi registrado e patenteado no ano passado pelo Space Liberdade, canal no Twitter de Kevin Oliveira e Samantha Puser. Abre aspas. Quando iniciamos a organização da manifestação, eles cederam o nome. Fecha aspas, disse Sampaio à Folha de São Paulo. Além de Sampaio, Oliveira e Samantha, o ato também tem Marco Antônio Costa, ex-jornalista da Jovem Pan, como organizador. No Twitter, ou X, eles disseram que a manifestação foi convocada em repúdio à condução das políticas do governo federal. E, enfim, há uma crítica muito grande quanto à atuação do governo federal, do judiciário, e é por isso que essa manifestação vai ocorrer na Avenida Paulista, de frente ao MASP, e eu vou fazer a cobertura aqui para vocês. Assim que eu tiver maiores informações desse evento, eu vou trazer para vocês aqui, vou tentar trazer imagens das manifestações para vocês. É óbvio que ninguém espera um público muito grande, muito extenso nessas manifestações. A gente sabe que as manifestações organizadas pelo Bolsonaro, onde conta com a presença de apoiadores do Bolsonaro, de políticos apoiadores do Bolsonaro, elas tendem a ser manifestações muito maiores, muito maiores. Então, não é esperado um público semelhante ao público que costuma atuar nas manifestações do Bolsonaro, mas espera uma quantidade considerável de pessoas que possam se manifestar ali, né? Inclusive o Sebastião Coelho já se manifestou dizendo que vai comparecer, Marcel Van Hatten também. A grande questão é que a esquerda vai tratar isso como uma manifestação bolsonarista flopada, né? Uma manifestação que não deu a quantidade de gente da Avenida Paulista da última vez. É óbvio que ela vai tratar de dar uma outra narrativa, mesmo sabendo que não é uma manifestação do Bolsonaro. E essas, é óbvio, tendem a ser muito maior. Vamos lá, pessoal. Matéria do Conexão Política agora. Governo Lula 3 é marcado por prisão de opositores, demonização da oposição e fracasso político. Pois é um retrato, infelizmente, hoje, do cenário atual que nós vivemos. A anulação das condenações de Luiz Inácio Lula da Silva pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou o reinício do seu processo judicial, abriu caminho para o seu retorno ao Palácio do Planalto e sua volta à candidatura em 2022. Essa volta, como já esperada, abriu uma série de questionamentos e críticas de diversos setores, como uma vitória apertada. A mais disputada da história eleitoral brasileira, o Tribunal Superior Eleitoral declarou Lula como vencedor do direito, intensificando a polarização política. E quanto a essa questão da polarização política, a gente tem que ter em mente que o Lula fez promessa de tentar pacificar a nação, pacificar a sociedade, governar para todos, mas a verdade não é essa. A verdade é que até o próprio Michel Temer se manifestou que o próprio Lula articula para que a polarização exista e aumente. Exista e aumente muito mais, porque ele lucra com essa polarização política. A grande realidade é que o Lula não é de agora, ele sempre articulou essa história do nós contra eles, eu contra vocês, brancos contra negros, héteros contra LGBTQIA+, enfim, é uma disputa que sempre existiu, pobre contra o rico, né? Então é uma disputa que sempre existiu, fomentada pelo próprio PT. Após as eleições, surgiram inclusive diversos protestos contra a eleição do Lula. Alguns foram pacíficos, outros, a gente sabe, foi marcado por vandalismo, como é o caso do 8 de janeiro. Então a gente não pode ser hipócrita dizendo que não houve vandalismo, houve vandalismo. Esses eventos, inclusive de vandalismo, culminaram no 8 de janeiro de 2023, quando os manifestantes atacaram a sede dos três poderes. Também tiveram manifestações onde pessoas pararam as ruas, fugiu do controle.
Em resposta, o governo e o judiciário intensificaram a posição de necessidade de prisão de opositores, sob a alegação de proteger as instituições e o Estado democrático de direito. A maioria dos especialistas argumentam que as ações do governo são exageradas e politicamente motivadas, uma vez que os manifestantes não tinham apoio militar, não tinha arma sofisticada, tratava simplesmente de vândalos, vandalismo. Bem semelhante ao que aconteceu na Alepe há poucos dias. Bem semelhante. Acontece que o tratamento dado entre um e outro é totalmente diferente. Escancara, esfrega na cara do brasileiro a tendência política nas decisões que levaram à prisão do pessoal do 8 de janeiro. Segundo a matéria aqui, essas prisões foram justificadas como necessárias para combater ataques à democracia, resultando em severas condenações, com penas que chegam até 15 anos, 17 anos de prisão. Mesmo com essa repressão toda a oposição, Lula não conseguiu um apoio popular significativo. A economia brasileira enfrenta graves desafios, aumento do desemprego, inflação, pobreza, segundo as principais pesquisas de institutos do país, como o Datafolha e como o IPEC. A gente sabe que o Brasil está sendo conduzido a rumos negativos. A gente sabe hoje que Lula é uma figura que não pode sair às ruas. A gente sabe que hoje Lula é uma figura que, quando tenta, por exemplo, fazer uma live, ele é rechaçado. Então, a gente sabe que o caminho que o Brasil segue é um caminho errado. Tanto é que já há apostas aí que a reeleição do Lula é uma coisa praticamente impossível de acontecer. Numa situação, numa condição como a que nós observamos hoje, a possibilidade de uma reeleição do Lula é fora de cogitação. A revista Oeste, segundo uma publicação aqui da Fernanda Loubeck, ela inclusive fez uma matéria quanto à situação, né, da depredação que aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná, acontecida pela esquerda, que invadiu, quebrou vidros, fez ameaças a deputados que estavam lá, impediu que a sessão que estava ocorrendo ali continuasse, e nada aconteceu. Enquanto isso, pessoas que ainda poderiam aguardar em liberdade devido aos recursos apresentados, essas são tratadas como verdadeiros criminosos. Olha só o que diz a análise da revista Oeste. A depredação da Assembleia do Paraná e invasão do plenário em São Paulo por militantes de esquerda mostra que no Brasil a lei só é aplicada contra a direita. É chover no molhado, é falar o óbvio, é explicitar aquilo que todo mundo já sabe. Mas infelizmente, nem todos os jornais dão atenção. A Revista Oeste é um jornal que a gente sabe que é opositor ao Lula, que faz críticas ao Lula, mas grandes jornais, como a Folha, como o Estadão, como o próprio Metrópolis, deveriam ser mais honestos quanto a essa discussão e explicar, olha, existem sim dois pesos e duas medidas. Se você é opositor ao governo Lula, você vai ser preso, mesmo sem o trânsito julgado, como está escrito aqui na matéria da Revista Oeste. Você vai ser perseguido, você terá direitos negados, você terá direitos e garantias fundamentais afastados mediante decisão do Supremo Tribunal Federal. Você será julgado pelo indivíduo que se diz vítima do caso, você será julgado em um tribunal que não é competente para tal, e isso aí fica explícito. Mas a grande mídia, o grande consórcio, mesmo sabendo do absurdo de tudo isso, prefere não opinar. Faz críticas ao Lula? Sim. De leve sobre abusos do judiciário? Sim. Mas claramente, como a Revista Oeste traz, isso não, não foi feito e deveria. A Fernanda escreveu aqui o seguinte, abre aspas,
Quando as pessoas temem o governo, isso é tirania. Quando o governo teme as pessoas, isto é liberdade. Isto é democracia. Pois é. Enfim, pessoal, última matéria que a gente vai tratar nesse primeiro editorial, matéria do Estadão. A auditoria aponta pagamentos indevidos e irregulares em obras patrocinadas por ministro de Lula. Eis que a República volta à sua plena normalidade. Plena normalidade mesmo, né? Então, assim, a gente está vendo aí as acusações sobre o escândalo do arroz, do que isso pode, inclusive, ocasionar como resposta ao governo Lula. E agora vem essa matéria do Estadão, mais uma denúncia contra o ministro Lula, Juscelino Filho, que já vem colecionando aí, né, denúncias sobre escândalos contra ele. Uma auditoria interna da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, que é conhecida como a Codevasf, né, concluiu que houve irregularidade em obras bancadas com recursos indicados pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em Vitorino Freire, que é uma cidade localizada no Maranhão, reduto do Juscelino Filho. E também teve pagamentos indevidos para uma empresa contratada. O chefe da pasta afirmou que não é responsável pela execução das obras e que não haverá prejuízo para os cofres públicos. A estatal respondeu que vai seguir a recomendação da apuração. A Prefeitura de Vitorino Freire, por sua vez, não respondeu os questionamentos da reportagem do Estadão, tá? E aí, depois de tudo isso que a gente viu, depois de toda essa situação que nós apresentamos para você, eis que vem a manifestação do Estadão. Você vê perseguição política, você vê um caos econômico no governo Lula, você vê o judiciário extrapolando limites legais o tempo todo, mas o maior vândalo institucional que já existiu para o Estadão é o Bolsonaro. Pois é, o Bolsonaro que não é acusado por mensalão, o Bolsonaro que não teve petrolão, o Bolsonaro que não quebrou a Petrobras, o Bolsonaro que não teve um recorde de arrecadação e mesmo assim um recorde de déficit, ou seja, cobrou muito mais, esfolou o brasileiro com impostos e mesmo assim gastou absurdos rios de dinheiro, inclusive com viagens luxuosas. Para o Estadão, o maior vândalo é o Bolsonaro. No cenário de desordem institucional, que está em curso um plano para reabilitar Bolsonaro com vista à eleição em 2022. E aí é nítido que o grande consórcio de mídia entra em desespero em relação à possibilidade de reeleição de Bolsonaro. Eles sabem que há uma articulação da oposição com o Arthur Lira sobre o PL da anistia, que inclusive já teve agora relator nomeado e tem grande possibilidade de colocar Bolsonaro como um player da política novamente. E aí já entra o modo desespero do grande consórcio de mídia. Estadão, anistia inaceitável, né? Então é quase que o Estadão poderia aqui colocar o abre aspas, hashtag sem anistia, né? O bordão da esquerda, mostrando que sim, tem um lado, e o lado Estadão, pois é, não é o lado da direita. É nesse contexto de desordem institucional que se tem tratado, à luz do dia, de algumas medidas que têm por fim anistiar o maior vândalo político que esta República Democrática conheceu nos últimos 35 anos, o, abre aspas, mito, inspirador de uma tentativa de golpe de Estado. Nada menos. Das duas, uma. Ou as instituições democráticas recobram o prumo, ou o golpismo prospera. Pois é, na visão dessa gente, na visão desse pessoal aqui que fez esse editorial, o grande responsável pela desordem institucional é o Bolsonaro.
Sabe, não entendem que Bolsonaro não está no poder, que o responsável pela desordem institucional que existe, que aí está, é o Lula e o próprio judiciário. E o próprio judiciário que causa uma insegurança jurídica sem precedentes no Brasil. Sem precedentes. E aí, eis a questão. A mídia não vai aliviar para Bolsonaro. A mídia tem um ódio tremendo do Bolsonaro. Um ódio sem precedentes. É, sem sombra de dúvidas, o homem mais odiado pelo sistema que já existiu. Talvez essa seja a resposta do porquê é o político mais amado pelo povo que já existiu. A resposta, a prova disso, você consegue conferir nas manifestações que o próprio Bolsonaro realiza. Eis que, provem o contrário, façam uma manifestação com Lula nas ruas, sem precisar do dinheiro público para bancar isso, e você vai ver a diferença. Você vai ver quem tem um apelo popular e quem tem o apelo só da grande mídia, que passa pano o tempo todo. Tá certo? É isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial com a gente. A gente volta daqui a pouco com mais um editorial para vocês. Grande abraço.